O ambiente político no país não está bem. Toda a gente fala de fraude, uns dizendo que ela explica os resultados que nós temos até agora e outros dizendo que ela não explica nada. A verdade, porém, é que ninguém pode negar as irregularidades, bem como os ilícitos que foram cometidos. A questão, contudo, é que peso é que nós devemos dar a essas irregularidades e a esses ilícitos. Será que eles explicam os resultados que temos até aqui? Eu tenho as minhas dúvidas. Enquanto o Conselho Constitucional não nos elucidar melhor, gostaria de trazer dois elementos para a reflexão. Um é de natureza geral e tem a ver com a nossa maneira de fazer as coisas. Nem sempre o que corre mal no nosso país corre mal porque alguém quer que corra mal. Um país incapaz de introduzir a tabela salarial única sem problemas, incapaz de gerir o dinheiro que nos foi doado para mitigarmos os efeitos dos desastres naturais, apesar de termos um campeão disso na presidência, incapaz de lidar com uma violência contra o Estado que começou pequenininha e cresceu ao ponto de exigir a vinda de tropas estrangeiras, incapaz de estancar os raptos que acontecem à luz do dia, etc, etc. Esse país não vai poder gerir um processo eleitoral sem sobressaltos. Não é bom que seja assim, mas é também necessário trazer isso à colação. É verdade que parte das irregularidades e dos ilícitos está diretamente relacionada com o fato de que quem governa habituou os seus membros a pensarem que aquilo que é no seu interesse é bom, não importa se é legal ou não. Esse é um problema que teremos que abordar com honestidade no futuro, porque infelizmente não acontece apenas ao nível dos pequenos. Mesmo instituições como tribunais, para já nem falar do Conselho Constitucional, têm a tendência de agir no interesse de quem está no poder. É praticamente uma doença nacional, por assim dizer. Agora, o segundo elemento que eu trago tem a ver com a própria oposição. Mais do que qualquer outra eleição na nossa jovem democracia, esta aqui foi mesmo feita para a oposição. O descalabro que os últimos 10 anos foram davam teoricamente uma vitória certa à oposição. Só que esta é a minha opinião, atirou para o próprio pé. A emergência de uma candidatura independente apenas apoiada por um partido ainda insignificante no panorama político nacional desviou a disputa eleitoral do campo governo versus oposição. E uma parte importante da disputa eleitoral passou a ser dentro da própria oposição. Isto é, a oposição disputou principalmente o voto da própria oposição. E isto fez com que fosse fácil para o partido no governo lutar apenas pela manutenção do seu eleitorado. Algo que parece ter conseguido, independentemente do papel que as irregularidades e os ilícitos desempenharam. Infelizmente, mesmo agora, nota-se uma certa fragilidade na oposição. Eu acho que faria muito sentido, por exemplo, que este momento fosse usado para uma melhor articulação dos protestos, tanto mais que existe o perigo real de que os atuais degenerem num caos que ninguém vai conseguir controlar. Portanto, estes dois pontos precisam de ser considerados para uma avaliação sensata e razoável dos resultados destas eleições. Eles não retiram o mérito à acusação de fraude, mas também não a validam. Pessoalmente, e embora possa ferir algumas suscetibilidades, tenho enormes dificuldades em aceitar que as irregularidades e os ilícitos tenham dado a vitória a Frelimo. Embora sem eles, a diferença de certeza não fosse ser a mesma. Apesar de tudo isto, a oposição ainda pode ganhar estas eleições do ponto de vista moral se ela souber tirar as devidas ilações. É agora, e mais do que nunca, que ela deve apostar nas instituições e nos procedimentos. E essa aposta não se faz descredibilizando essas instituições, mas com propostas concretas sobre o que precisa de mudar ao nível de seu funcionamento. Tudo o que põe em causa as instituições reforça a Frelimo neste momento. Sobretudo, aqueles dentro da Frelimo que dela vivem da sua instrumentalização, e isso prejudica a oposição ao mesmo tempo que retira a esta última a legitimidade moral que precisa de ter para liderar as mudanças que se impõem no país e que a Frelimo é cada vez menos capaz de fazer. Há vitórias que se apresentam como derrotas
e derrotas que parecem vitórias. A oposição precisa de aprender isso para o bem de todos nós, para o bem de Moçambique.